Fala pessoal! Hoje viemos com mais um vídeo no TCAF. Vamos falar de pretos velhos. Mãe Grazi, Mãe Liza. fique com a gente e aprendendo um pouquinho sobre pretos e pretas velhas que têm um carinho tão grande, um amor tão grande. Os pretos velhos, como vocês já devem saber, né, eles vieram dos povos que foram escravizados há bastante tempo atrás. Muitas das vezes eles eram escravizados por a própria família deles, irmãos, eram vendidos, vinham de outras regiões, geralmente de outro país, até o Brasil e eram escravizados aqui. E aqui eles foram batizados com nomes católicos, foram evangelizados na crença católica também, porque eles não podiam cultuar sua própria crença. E aí é quando a gente toca no assunto do sincretismo, que já se originou daí. Os povos, eles não podiam cultuar suas próprias religiões. Então, para eles conseguirem fazer isso, eles disfarçavam com as crenças católicas. Por isso que a gente sempre fala nos vídeos, orixá tal é sincretizado com tal Santo santo, católico. para entenderem esse sincretismo, porque eles não podiam cultuar. Eles faziam isso escondido dos senhores feudais, das fazendas, para estarem ainda mantendo as suas tradições, só que de uma forma que, se eles fossem pegos, eles não fossem sofrer as consequências, que geralmente era açoite, morte, todas essas coisas ruins. Então eles vieram para cá e tiveram que começar de uma maneira diferente. Infelizmente, ainda hoje a gente vê, racismo, preconceito, com um povo que sofreu muito, sempre sofreu muito, sempre foi muito discriminado. Então é bom a gente começar a ter um pouquinho mais de consciência e empatia. Esses povos, eles vinham para cá, geralmente eram os mais jovens, porque não suportavam o porque vinham em navios sobrecarregados, então já nesse trajeto muitos morriam, e por isso que eram mandados os mais jovens para suportar, e quando chegavam aqui eram escravizados, com serviços pesados, a maioria durava em torno de 10 anos, sobrevivia, porque eram humilhados, eram espancados, enfim, todos os tipos de atrocidades. E muitos não queriam procriar, para não ter o filho, ver o filho sofrendo, porque eles eram retirados de perto dos pais, das mães, para ir já para o batente cedo. Então era um povo muito, muito sofredor. Ai, fiquei triste. Falar deles é muito triste. Ai, fiquei triste. Eu fiquei... Daí quando eles chegavam aqui, eles eram batizados, eles ganhavam um nome, geralmente católico, de um santo católico, Paulo, Tomé, enfim, e o sobrenome era o nome da fazenda onde eles eram escravos. Isso também, triste. Eles acabavam perdendo a própria história. Uhum. Por isso que eles faziam tudo escondido, para tentar manter um pouquinho da tradição deles. Imagina perder tudo, porque eles eram obrigados a virarem católicos, a aprenderem o catolicismo, todas as ritualísticas, serem batizados. A gente começa a falar, é triste. É triste tu ver uma realidade assim que é aqui tão perto. Então, é mais ainda porque a primeira... Geralmente a gíria que a gente mais chora é numa gíria de preto velho. Só dele olhar pra gente e perguntar: "Filha, tá tudo bem?", a gente chega bem e começa a chorar só por ele ter perguntado: "Tá tudo bem". Apesar de tanto sofrimento, essas entidades passam muito amor. É um amor só, um carinho só,
Então não tem como vir numa gira de Preto Velho e não se Não se emocionar, emocionar. não tem. Um abraço de Preto Velho, ai, leva tudo que é de ruim embora. É A maravilhoso. paciência que eles têm de ensinar cada detalhezinho, um de cada vez. Mesmo a gente cheio de pergunta, ele vai respondendo com todo amor, todo carinho, toda a paciência do mundo. E assim, como é que eles aprenderam isso? Que você vem numa gira, você vai ver ele usando cachimbo, Uhum. toma café, tem um terço, usa algumas ervas. Então como eles foram aprendendo isso? Muitos aprenderam com os povos Indígenas. indígenas, porque eles fugiam e os povos indígenas acolhiam esses negros, ensinavam tudo o que eles sabiam. Então tem muito disso, deles usar o cachimbo para usar a Fumo. fumaça, para transmutar a energia, as ervas para estar limpando, para estar benzendo. E o catolicismo, também eles aprenderam, obrigados, mas eles Mas aprenderam. aprenderam. Então eles tiraram um pouquinho disso para aprender, como terço. Eles também usam velas, preta e branca, ou branca. Erva geralmente é arruda, guiné e alecrim, ou dentro de um copo com água, ou fora, às vezes na orelha também. Preta velha nem todas, mas algumas, grande parte delas, usam lenço de cabeça, alguns de formas bem diferentes. E os pretos velhos podem usar os chapéus de palha. Bengalas também, tanto pretos quanto pretas velhas podem acabar usando, se necessário. Dia da semana, Segunda. dia de Só lembrando, porque segunda a gente tem Preto Velho, Omolu, Obaloê e Exu. Exu. Preto Velho a gente acende geralmente vela entre 6 e meio-dia. Obaloê e Omolu também. Depois das 18 até as vou colocar 10 horas, até meia-noite, mas 10 horas é o melhor para Exu e Pombagira. Lembrando que não são velas de cor. Velas brancas, sempre. Tinhas. O dia que a gente comemora Preto Velho é 13 de 13 de maio. maio. Geralmente tem feijoada. Por que da feijoada, mãe Laisa? Porque era o que eles comiam na época que eles estavam escravizados. Naquela Era o que eles época, mais comiam. feijoada era visto como algo ruim, como restos. É, E hoje em dia, pra eles era um banquete, né? Mas pro resto era visto como sobras. eles também gostam muito de receber bolo de fubá, bolo de milho, Uhum. Cafezinho, café. alguns gostam amargo, outros gostam doce. É, E a a saudação é saudação. adorei as almas. Geralmente faz um sinal da cruz no chão com as costas da mão. Sinal da cruz. Que eles têm a ligação com a Calunga, com o Obaloaiê, o Molu, é o que rege eles. Então, por isso, da cruz, eles têm muita ligação com a cruz. E adorei as almas, porque eles têm essa ligação com o outro lado, com o Cruzeiro das Almas. E é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Axé!